Louvado seja Deus por mais uma vez Ele nos permitir meditarmos na Sua palavra. Desta feita, nós vamos trabalhar a mensagem que tem por título Jesus, a Palavra. Para a base dessa reflexão, Jesus, a Palavra, nós vamos estar lendo o texto que se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo de 1 a 18. Que diz o texto: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Nós lemos o texto que, dependendo da Bíblia que você tenha, você pode ter como título a Palavra da Vida. Se for na Bíblia, que nova tradução na linguagem de hoje, você vai ter este título, a Palavra da Vida. Já se você estiver lendo a Bíblia de Estudo Genebra, você vai ter por título a Encarnação do Verbo. E o texto lido se encontra exatamente na Bíblia de Genebra, que é uma Bíblia de estudo. Já fazendo a leitura do mesmo texto na linguagem de hoje, você vai contemplar ela buscando trazer para a linguagem do nosso dia a dia e fazendo a substituição do termo. Por exemplo, quando a palavra diz na Bíblia de Estudo de Genebra, no princípio era o Verbo, na linguagem de hoje ele diz, no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus.
Desde o princípio a palavra estava com Deus. Quando você vai lá para Gênesis capítulo 1, você vai contemplar lá em Gênesis a palavra que é escrita ou o texto que é relatado se dá da seguinte forma: no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso na Bíblia de Genebra. No entanto, na Bíblia da linguagem de hoje diz: no começo, Deus criou os céus e a terra. Então, se você vai, é só uma questão de linguagem de verbalização, mas está se referindo à mesma pessoa. E que pessoa? A pessoa de Jesus. Porque quando nós olhamos em João capítulo 1, nós vamos também encontrar um relato mostrando para nós que Jesus é a palavra. Ele, aquele que era, que é e que há de vir, ele estava presente lá com Deus no princípio de todas as coisas. E diz o evangelista Marcos, na linguagem de hoje, que a boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada. Quando você vai para a Bíblia de Genebra, você vai encontrar o texto sendo apresentado da seguinte forma. Só para que você possa perceber o contexto de duas versões. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é o princípio de todas as coisas. Ou ele é o começo de todas as coisas. Quando a palavra diz: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Vai dizer no verso 3, disse Deus, haja luz e houve luz. Nós vamos ver aí nessa expressão que é a palavra que vai trazer à existência todas as coisas. Mas quando você lê no Evangelho segundo João, no capítulo 1, você vai perceber que tudo que se encontra lá em Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, o apóstolo João resume em 3 versículos. Preste atenção que eu vou repetir a leitura para que você possa entender. O texto que se encontra lá em Gênesis, que é a criação de todas as coisas, elas vieram à existência por causa do verbo. Ou seja, por causa da palavra. Mas quem é a palavra? Jesus. Porque no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez se não fosse pela palavra. Quando você olha nesse mesmo capítulo de João, no verso 14, que capítulo? No capítulo 1, qual li, estou repetindo, para que haja um fortalecimento no entendimento do texto. Veja que no verso 14 vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Nesse verso está falando que aquele verbo que estava lá no início com Deus, ele agora tomou a forma de homem. E quem tomou a forma de homem foi o Senhor Jesus Cristo. Quando a gente olha em Romanos capítulo 11, verso de 33 a 36, nós vamos contemplar mais uma declaração feita a respeito da pessoa de Jesus, que estava com Deus no início de todas as coisas, e que todas as coisas, como disse João, já o texto lido foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja em Roma, diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria
como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Aí no verso 36 vai confirmar todo esse quadro de sabedoria, conhecimento e poder. Diz, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A glória é de Deus. E a glória se revelou-se para nós através de Cristo Jesus. Por isso, Paulo traz a essência àquela igreja, dizendo que eles tivessem na memória que é por ele e por meio dele, ou seja, é por Jesus e por meio de Jesus e para Jesus que são todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por causa de Jesus e para Jesus. É tanto que nós a recebemos porque ele, o Senhor Jesus, divide a sua herança com aqueles que nele crê. Paulo diz, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que você possa entender que estamos aqui para a glória de Deus. Quando a gente lê em Isaías capítulo 43, verso 7, na parte B, nós vamos entender claramente o profeta dizendo para nós, a humanidade, que Deus nos criou para o louvor da sua glória. Pois diz o texto no verso 7, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória e que formei e fiz. Deus declara que nos formou para o louvor da sua glória. E ele nos trouxe à existência pela sua palavra, porque tudo viera à existência por meio da palavra. Só voltando ao contexto e fortalecendo o seu e o meu entendimento, é que nós encontramos no texto lido o Senhor deixando bem claro para nós que ele, Jesus, reconhecido como a palavra, ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso se encontra em João 14, verso 6. Mas quando a gente olha em João também, no capítulo 17, que é a oração sacerdotal de Jesus, ele deixa claro para nós a importância ou a essência da palavra, dizendo para nós, em João 17, 17, que é ele clamando a Deus por nós, ele diz que eles sejam teus por meio da verdade. A tua mensagem é a verdade. Isto na linguagem de hoje. Se nós lermos esse mesmo texto na Bíblia de Genebra, nós vamos encontrar a descrição falando a respeito da verdade, Jesus dizendo ao Pai da seguinte forma, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, ou seja, a verdade é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aqui ele orando ao Pai pela humanidade, principalmente pelos que o reconhecem como Senhor e Salvador de suas vidas, ele diz,
Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus não orou pedindo o bem-estar temporal dos discípulos, mas sim a santificação deles. Jesus orou pelos seus discípulos pedindo a santificação deles. Se você tem a convicção que é discípulo de Jesus, Jesus orou por você. Jesus clama ao Pai que os santifique na verdade. Seu maior desejo era que fossem santos. Quem? Os seus discípulos. Aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador de suas vidas. E, portanto, indicou o único meio pelo qual a santidade poderia ser obtida. Só obtemos a santidade através da verdade ou através de Jesus. Assim como o erro e o engano são as raízes do mal, a verdade é a raiz da piedade. Aqueles que desejam crescer em santidade devem sujeitar-se não apenas ao desejo de Jesus de que sejam santos, mas também ao meio que ele providenciou para santificá-los. O meio que Jesus providenciou foi a palavra. Ele diz: a tua palavra é a verdade. Ele santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse testemunho que está relacionado ao Antigo Testamento, que os discípulos já possuíam, também é estendido ao ensino de Jesus, que é chamado de Palavra de Deus, como mostra o verso 14. E a mensagem dos apóstolos, que você vai encontrar em Lucas, capítulo 8, versos de 11 a 15, depois o verso 21, capítulo 11, verso 28, João 17, 20. Lendo o verso 20 para que você possa melhor memorizar, diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então, só confirmando que ele não orou só pelos que estavam por ele naquela época, mas orou também por estes que hoje crê que ele é o Filho de Deus, que foi enviado para restaurar aquele que caminhava sem Deus e sem salvação, aquele que estava morto em delitos e pecado, como mostra em Efésios 2:1, Jesus rogava por ele, como o texto que estou lendo para cada um de nós. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é a solução para a tua vida, mediante a descrição da Bíblia, você está crendo de forma certa e Ele te promete vida eterna com Deus. Ainda diz mais, a respeito da palavra em Atos 4, 31, Atos 6, verso 7, Atos 8, 14, verso 14, verso 25, 1 Tessalonicenses 2, 13. São textos que vão testificar da palavra, mostrando que a palavra é o Senhor Jesus. Trata-se de um atestado veemente da autoridade e origem divina, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, a respeito de quem é a pessoa de Cristo Jesus. Não esqueça que ele existia desde o começo. Todas as coisas vieram a existir por causa dele. Ele estava com Deus. Ele é Deus. Ele é o Criador. Ele é a vida e a luz, pois no texto que nós lemos, mostrou claramente para nós que ele, Jesus, é a vida e a luz.
Pois a partir do verso 4 diz: a vida estava nele e a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Então, a vida e a luz está na pessoa de Jesus. Ele tornou-se ser humano e morou entre nós. Só repetindo para que você e eu entenda, ele se tornou ser humano e morou entre os homens. Está em João, capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. O mundo não o conheceu. Veja que o verso 5 vai dizer: a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ele. As trevas, aí João vai descrever quem é Jesus, mostrando que ele foi um enviado de Deus para testemunhar a respeito da luz, a fim de todos os homens virem a crer por intermédio dele. Mas ele próprio deixa claro, que é João Batista, que ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, como diz o verso 9 do texto lido. Vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Entretanto, a palavra nos mostra que os homens não receberam, pois diz o verso 10, o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele ou por meio dele, mas o mundo não o conheceu. O verso 11 diz: veio para o que era seu e os seus não receberam. Veio para os judeus não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Todo aquele ser humano que se encontra na face da terra, que crê que Jesus foi enviado por Deus para restaurar a sua vida e o levar para a presença de Deus. Por que o levar para a presença de Deus? Porque quando a gente olha em Gênesis, capítulo 3, nós vamos perceber que o texto descreve a queda do homem. Mas o homem que se volta para Deus através de Jesus Cristo, ele tem vida eterna com Deus. Então, olha, quem é Jesus? Ele existe desde o começo. Ele estava com Deus. Ele é Deus. Ele é o Criador. Ele é vida e luz. Ele se tornou ser humano e morou entre nós para salvar o homem. O mundo não o recebeu, mas todos, quando recebeu, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Seu próprio povo não o recebeu, quem? Os judeus. A todos que o recebem, ele dá o direito de se tornarem filhos de Deus. Se você o recebe hoje, você passa a ser filho de Deus. Ele é cheio de amor e de verdade para com o homem que caminha sem Deus e sem salvação. Ele nos mostra quem é Deus. Você quer conhecer a Deus? Então se reconheça Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador de sua vida. Que Deus lhe abençoe hoje e sempre. Amém.